E na Judéia, que era a região sul ali, né, do país, também era um evangelismo. Samaria era a parte norte, né, do país, mas ainda dentro do seu país. Israel não é um país muito grande. E até aos confins da terra. Então entra a missão. Confins da terra, aqui Jesus está dizendo: nesses lugares vocês vão fazer missão. Porque missão é ir para um lugar onde nós não estamos acostumados. Hoje nós temos boas escolas, a nossa igreja tem excelente escola. Você quer ser um missionário, você entra, estuda, você vai para tal lugar, você vai para tal país. Você conhece os costumes de lá, a cultura de lá, né? Porque existem os hábitos, né, que geram os costumes, e esses costumes se transformam em uma cultura, e dessa cultura surge uma sociedade a qual nós vivemos. Então fazer missão é ir falar de Deus em outro lugar, um lugar onde nós não conhecemos, não estamos acostumados, né? Eu falo, pastor Celso, vai fazer missão em outro país. O senhor vai para tal país, mas ele vai chegar lá, talvez seja muito frio, né? Talvez as pessoas não recebam o evangelho naquele lugar, a cultura daquele povo é diferente, é um desafio. Os irmãos estão entendendo? Missão é um desafio. E Elias, ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio de cumprir a missão a qual Deus entregou para ele. Nós olhamos no começo aqui, né, do versículo de número 1, diz assim: então Elias, o tisbita. Então, quer dizer, depois de algo. Porque nós olhamos para esse versículo, que Elias era o tisbita, ou seja, da cidade ali, da região de Tisbe, dos moradores de Gileade. E ele diz a Acabe, é um verso interessante: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias, ele vivia na presença de Deus. Ele diz que ele estava face a face com Deus. Elias, para dizer isso, talvez Deus tenha mandado ele dizer dessa maneira. Se Deus não mandou ele dizer dessa maneira, irmãos, eu penso, os irmãos podem colocar as ideias dos irmãos nesta aula, que é importante para somar. Eu penso que Deus, ele afirmou o que Elias falou, porque Elias orava. Elias era um homem que estava face a face com Deus, tinha intimidade, buscava Deus. Tiago, capítulo de número 5, os irmãos podem abrir para acompanhar. Tiago capítulo 5, verso de número 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse.
E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então Elias, ele orou. Era um homem de oração. Uma oração eficaz. Uma oração sincera na presença de Deus. Por isso Deus cumpriu a palavra que Elias disse. Elias foi chamado para essa missão. Deus estava com ele. Era a vontade de Deus aquele juízo sobre aquela terra. Nós sabemos que Baal, a quem eles serviam, era o Deus, da chuva, que controlava o tempo, o Deus da fertilidade, e eles confiavam em Baal. Mas Deus, ele mostra o seu poder, em meio a tanto pecado, em tanta coisa errada que aquele povo estava fazendo, desviando do caminho do Senhor, se afastando do Senhor. O Senhor, ele vem com esse juízo sobre aquele povo. E a oração, ela tem poder. A oração com fé, ela é poderosa. É muito importante nós sabermos disso e aprendermos. Eu aprender, meditando no texto, eu aprendi e me ajoelhei hoje em casa e falei: Senhor, tem misericórdia, eu preciso orar mais, eu preciso de fé, porque se nós tivermos fé, irmãos, 1 Coríntios 12, 9, um dom que é nos dado. Se nós tivermos fé, o que nós orarmos, o que nós dissermos, Deus, ele vai agir em nosso favor. Deus, ele vai fazer. Deus, ele ouve a oração. Em Jeremias 29, versos 14, 12, diz que Deus, ele ouve. Se vocês orarem, eu ouvirei. E se nós fizermos uma oração com fé, ele vai agir em nosso favor, ele vai fazer segundo a vontade dele, aquilo que nós precisamos. E no versículo de número 14, não está aqui na nossa lição, mas eu lendo Tiago capítulo 5, nós vemos que diz assim a palavra do Senhor: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Os homens que estão à frente, que têm a autoridade de Deus para orar, para interceder, para impor as mãos e nós sermos curados. Mas é interessante que aqui está escrito: chame. Ou seja, o interesse precisa vir de mim, que estou precisando, estou necessitando de algo. Quando nós chegamos na igreja, em um culto de cura, de libertação, aqui na nossa igreja, nos cultos de quarta-feira, um culto onde Deus opera milagre, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo ao qual nós servimos. Nós precisamos dizer: eu preciso, eu vou até a frente, eu vou pedir para os presbíteros, para os pastores, orar por mim. Essa iniciativa tem que partir de nós, não somente a gente dizer: Deus, ele está aqui, ele manifesta o seu poder. Claro, Deus se faz presente, o Espírito Santo está conosco, no culto de ensino, em todos os cultos. Mas é necessário nós pedirmos, nós tomarmos uma posição de saber que nós precisamos reconhecer
e se achegar até Deus. E Deus, ele respondeu as palavras de Elias. Deus, ele confirmou as palavras de Elias. Elias era um homem de vida simples. A narrativa bíblica afirma que Elias veio de Tisbé, um pequeno vilarejo localizado na região montanhosa de Gileade. Deus, ele usou aquele homem simples para fazer a missão de levar a palavra para o rei. É interessante também, eu fiquei meditando, o rei vive no palácio e Elias era um morador simples daquela região. Era um homem como nós, a Bíblia diz. E ele tem a missão de levar esta palavra a Acabe. Eu não sei como ele realizou isso, né? Como ele fez isso? Nós sabemos que ele fez, porque ele tinha o Espírito Santo. Elias recebeu o Espírito Santo. Não era como hoje. Nós vimos na aula passada também. O Espírito Santo vinha em uma porção para capacitar a pessoa de fazer algo. E Elias recebeu uma porção do Espírito Santo. A unção de Deus estava na vida dele. A unção, ela serve, a unção, ela nos capacita. Ela serve para nós sermos quem nunca seríamos, chegar aonde nunca chegaríamos e ter aquilo que nunca teríamos. Ela nos capacita. Então Elias, tendo esta unção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele levou a palavra para o rei, essa palavra de juízo. Ele era simples. Deus, ele faz dessa maneira, irmãos. Ele escolhe as coisas simples. A Bíblia diz, para confundir aquelas que acham que são, né? Ele escolhe aqueles que não são. É um exemplo com o que Deus fez com Elias. Porque a glória é de Deus. Deus quem tem que brilhar. Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2. Quando Jesus, ele nasce, e os magos do Oriente, eles veem a estrela, né? Eles seguem a estrela, querendo chegar até onde Jesus estava. Vou ler apenas o verso 9 aqui. E o 10 diz assim: e tendo eles ouvido o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Eles viram uma estrela, seguiram essa estrela e chegaram aonde Jesus estava. Não há nenhum problema em ser estrela, mas essa estrela, ela precisa nos levar a Jesus. Quando a estrela mostra onde Jesus está, ela some. Quem aparece é Jesus, nosso Deus. É Deus quem tem que ser adorado. É Deus quem tem que aparecer. A honra é dele, a glória é dele. É ele quem faz todas as coisas. E ele estava usando um homem. Como sempre, ele usa nós. Ele não precisa de nós, né? Mas ele conta comigo e com você para fazer a vontade dele,
para fazer a obra dele. Deus capacitou Elias para essa missão, porque Elias orava. Elias tinha intimidade com Deus. Antes de Elias ir até o palácio, antes dele sair e ir até Acabe, ele orava. Tiago nos mostra. E ele sempre estava orando. Deus, ele só vai nos dar poder e autoridade. Vê Lucas. O interessante de Elias é que as orações dele não eram extensas, né? Não. É uma oração bem curtinha, né? Isso mostrava com grande intimidade que ele tinha com Deus mesmo, né? E a gente vê alguns relatos de orações extensas, né? Até o próprio Jesus deixou registrado, né? João 17, uma oração bem extensa, né? Outros homens de Deus deixou também registrar, como Neemias, esses homens. Mas a gente vê que o caso de Elias, ele fez uma oração curta. As orações dele eram bem curtas. Era bem, sim, poucas palavras. E era respondida com fogo, né? Descia fogo do céu. É interessante. Por quê? Porque ele tinha o poder e a autoridade. Lucas 9, né? Eu falei para os irmãos. Algum irmão pode ler para a gente o versículo 1 e 2? Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Que Jesus convocando, né, os 12 discípulos. E aqui, Jesus, ele deu-lhes virtude e poder, né? Autoridade e poder sobre os demônios para curar enfermidades e para pregar o evangelho do reino, né? Poder para curar, para libertar, e autoridade para pregar. Só que é interessante que esses discípulos, eles já estavam com Jesus, eles já andavam com Jesus, né? Jesus tinha chamado eles para estar com ele, para seguir a Jesus, né? Jesus disse, me siga. E eles seguiram Jesus. Eles seguindo Jesus, esses discípulos, eles aprenderam com Jesus. Depois lá na frente vão ser chamados apóstolos. Eles já estão prontos para serem enviados. Mas quando Jesus chama, eles obedecem e vê maravilhas, vê Jesus ressuscitar, vê Jesus libertar, vê Jesus fazer coisas maravilhosas, sinais. E eles sempre obedecem a Jesus. Então agora Jesus chama eles e diz: eu vou dar a vocês poder e autoridade. Só recebe poder, só recebe autoridade aquele que obedece, aquele que é discípulo, que faz a vontade do Senhor Jesus. E nós, a igreja, também recebemos esse poder, essa autoridade. Nós vamos ver, né, lá em Atos 8, Filipe operando sinais. Os sinais, o milagre, ele não traz, né, em si mesmo a salvação, mas ele chama a atenção, né, da pessoa, para a pessoa se interessar em vir e conhecer esse Jesus, né? É o que acompanha os que creem nele.
estamos. Não há informações, página 10, genealógicas a seu respeito, indicando que não era oriundo